Ontem, na Câmara de Vereadores de União da Vitória, durante mais uma sessão ordinária, dentre os assuntos discutidos pelos vereadores, um deles foi voltado sobre a questão da iluminação pública do município de União da Vitória. O vice-presidente da casa, e também ele que representa a liderança, né, do governo, do Poder Executivo na a Câmara de Vereadores, que é o vereador Cordovan Melo Neto, ele fez o uso da tribuna para esmiuçar de que forma está esta situação. Bom, só que recapitulando, antes do vereador falar, esse projeto ele já vem se arrastando desde o último ano da gestão do ex-prefeito Santinho Roveda, quando foi feito um processo licitatório. Aí então, quando assumiu o ex-prefeito Bachirabas, numa revisão de contratos, na sua versão, ele achou que não, o jeito que estava o contrato poderia trazer aí prejuízos a médio e longo prazo, financeiramente falando, né, na taxa de iluminação pública, em resumo. Mas, agora, na atual gestão do prefeito Ari Carneiro, novamente se sentou com a empresa, quem venceu aquele processo licitatório e foi parar tudo na justiça, estava tudo travado. E agora a empresa cedeu um pouquinho, a prefeitura ouviu os vereadores, né, tentando arrumar alguma coisa aqui, alguma coisa lá, principalmente as questões voltadas aos preços, né, para que não onere o cidadão união vitoriense a médio e longo prazo, para que a cidade, enfim, possa ter uma iluminação decente. Porque, convenhamos, iluminação hoje de União da Vitória é uma vergonha. Muitos pontos sequer tem já ali a haste, né? Até a lâmpada ainda. Infelizmente, sempre tem a piazadinha, né, que acaba danificando, mas alguns pontos nem a haste mais só está o poste lá, literalmente. Fiação elétrica, infelizmente. E não é um ou dois, são praticamente todos os bairros da cidade têm pontos aí no escuro. E onde há iluminação muito fraca, né? Aquele breu. Sem falar nos pontos que ainda necessita de uma iluminação que até hoje não se tem, trazendo insegurança para quem trafega, para quem transita nessas vias. Bom, agora o que acontece, né? Foi assinado, digamos, um acordo entre a empresa, a prefeitura e os vereadores na última semana. Agora, os vereadores levaram-os para casa para uma apreciação, para que possa já ser feita aí uma votação, segundo o próprio vereador vai estar citando ali, até a semana que vem, porque esse contrato ele tem um prazo de validade, se não me engano, vai até agora no mês de início do mês de julho. Então tem que ser feito tudo agora, né, agilizado, para que não percamos mais tempo e tenhamos, ainda nesse ano de 2025, a iluminação de União da Vitória trocada, todo o parque de iluminação, que essa é a proposta, trocar 100% das luminárias de União da Vitória por lâmpadas em LED. Vamos ouvir, então, o vereador Cordovan Melo Neto falando sobre esse projeto, em que pé está e agora os demais trâmites necessários para que isso, de fato, saia do papel e se efetive. Venho mais uma vez fazer uso da tribuna popular para falar a respeito da iluminação pública, nesse assunto que está sendo discutido aí durante muito tempo. E nessa semana que passou, o Executivo Municipal, em conjunto com a Câmara de Vereadores e a empresa IPFoco, chegaram, enfim, a um acordo judicial referente à implantação da iluminação pública em nosso município. A gente está falando aí de um imbróglio judicial que se estende desde 2019, passando aí por 3 prefeitos da nossa cidade, quando foi assinado em 2019 pelo prefeito Santinho Roveda. Foi assinado o contrato, porém, na administração do prefeito Bachir, ele acabou não assinando a ordem de serviço, por N motivos, né? E agora, com a gestão do Dr. Ari, a gente conseguiu avançar aí nesse acordo. Prefeito que vem trabalhando desde o início do ano para arranjar uma solução referente à iluminação pública aqui do município de União da Vitória. A gente discutiu bastante, a gente escutou a empresa aqui na Câmara Municipal, a empresa também, por mais uma vez, discutiu bastante junto ao Executivo Municipal e conseguimos chegar num acordo, né? A empresa conseguiu atender bastante pontos levantados aqui entre os vereadores desta Casa de Leis e também
o que o Executivo gostaria que fosse alterado no contrato. Então, quinta-feira, a gente se reuniu todos lá no gabinete do prefeito, o Legislativo, o Executivo e a empresa, e assinamos todos um acordo, né, desse contrato. E agora chegou aqui para a Câmara, para a nossa apreciação e votação da ordem de serviço aí para a empresa IPFoco poder estar prestando todo esse serviço da troca do parque de iluminação da cidade inteirinha, né? Essa ordem de serviço veio aqui para a Câmara, pois tem uma lei municipal que agora exige que as PPPs passem aqui pela Câmara a assinatura do contrato e também da ordem de serviço. E aconteceu aí muitos questionamentos a respeito por que veio este projeto com o regime de urgência aqui para a Câmara de Vereadores, um contrato, uma ordem de serviço aí de 23 anos, e estavam querendo dar de entender que veio para cá e agora teria que ser votado a toque de caixa. E não é bem isso daí. Né? A gente vem discutindo, como bem falei, já desde a administração anterior e agora com outro entendimento com a atual administração, desde o início do ano vem discutindo, a gente já trouxe esse assunto à tona várias vezes aqui na Câmara de Vereadores, né? E esse projeto veio com o regime de urgência até por um pedido de nós, vereadores. Por quê? Porque a empresa que presta o serviço de manutenção da iluminação pública, que é uma empresa emergencial aqui do município, esse contrato se encerra no próximo dia 3 de julho. E não pode ser mais renovado o contrato com essa empresa e também não podemos contratar outras empresas devido a todo esse imbróglio judicial. E já que a gente chegou a um acordo aí dos vereadores, prefeito e a empresa, por que não, né, a empresa atendendo todos esses requisitos, por que não encaminhar com o regime de urgência para cá, para a gente poder já, o quanto antes, estar liberando essa ordem de serviço para que o prefeito assine, e assim a gente não ter o problema de, quem sabe, a gente ficar sem uma empresa para estar prestando o serviço de manutenção da energia elétrica. Então, por isso, desse projeto estar sendo encaminhado com regime de urgência aqui para a Câmara. Já foi amplamente discutido aqui nesta Casa de Leis e a gente participou diretamente desse acordo junto com a empresa. Então, é só para, quem sabe, amanhã ou depois acabar atrasando todo esse processo, a gente não ter nem empresa para fazer a manutenção do nosso município. E assim que for assinada a ordem de serviço junto à empresa IPFoco, ela já vai estar à disposição para fazer toda a troca de luminária, coisa que ela pega e fala que em menos de 100 dias troca tudo, e também o serviço de manutenção. Então, esses postes que às vezes não estão funcionando, que estão apagados, com a empresa já podendo trabalhar aqui no município, elas já vão ser trocadas pela LED. Né? E a gente não vai precisar aí mais se preocupar quanto a isso daí. Então, é por isso que veio no regime de urgência. Não está sendo nada atropelado. A gente já discutiu e muito a respeito de tudo isso, mas é só para que o município não acabe ficando sem uma empresa aí para manutenção da iluminação pública do município. Também questionaram a respeito de alguns XXX que tinha no contrato junto à empresa, e nesse acordo também foi especificado, embora em algum lugar do contrato, em vez de colocar valores, tinha XXX, mas dentro do contrato tinha os valores específicos que estavam se referindo naqueles artigos. Né? Então, o primeiro XXX agora está lá, 277 mil, qual seria a primeira contraprestação? A segunda está lá agora, 307 mil, o quarto XXX está lá, 367 mil, e a última contraprestação, que seria de 390
36 mil reais, agora foi tudo alterado, e também a nova fórmula dos índices de correção, tá? Que a gente foi esse daí que foi a grande diferença, eu acho, de tudo aí que viabilizou o contrato. Antes era um contrato que teria um déficit aí da casa dos 30 milhões e com essa nova fórmula reajustada, a gente está falando aí em um superávit da casa dos 30 milhões. Então, a gente também conseguiu reformular isso daí, e a empresa também acabou abrindo mão da correção, né, se fosse para cobrar, falando aí de um deságio na casa de 38 milhões de reais, se fosse para usar aquela fórmula antiga e repassar para os dias de hoje. Então, a empresa colaborou bastante, o executivo conseguiu, aí, junto à empresa, atender todas as solicitações dos vereadores para que isso daqui fosse uma realidade. Então, estamos bem próximos agora da iluminação de LED no nosso município de União da Vitória. E fica aqui, né, o pedido, senhor presidente, né, hoje vai ser votado o regime de urgência, quem sabe a gente poder estar fazendo aí até uma sessão extraordinária, né, senão qualquer coisa fica para a sessão ordinária da semana que vem. Esse que é um prazo que, se deixar para a próxima segunda-feira, a gente vai estar bem próximo do limite do acordo, e daí a gente tem que cuidar aí também, né, presidente, seu nome, do prefeito, para não acabar pagando as multas diárias conforme está lá requisitado, por causa que a nossa, que nem eu falei, até tem essas datas limites para que seja aprovado essa ordem de serviço, justamente para que a gente não fique sem a iluminação de manutenção emergencial. Então, por isso que esse trâmite a gente está procurando fazer o mais célere possível, para que a gente não acabe ficando aí nas escuras, sem empresa, para nem estar fazendo essa manutenção do dia a dia.